Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com dois professores muito queridos, Dr. Luiz Afonso, Dr. Cristiano Leite, que são assim expoentes na nefrologia pediátrica do Brasil. Assim, eu estendo a importância desses dois nomes aqui na nefrologia, nas contribuições na nefrologia brasileira, nefrologia pediátrica. E não menos importante também estão aqui comigo o Dr. Arnold e o Dr. Franklin, que são da presidência da SOPERJ, respectivamente, da nossa diretoria, e o Dr. Franklin é o atual presidente do Departamento Científico de Nefrologia Pediátrica da SOPERJ. Muito feliz de estar aqui, essa noite, porque são temas assim que perpassam o dia a dia do pediatra. É importante, o especialista é importante, sim, é importante o pediatra saber quando ele deve encaminhar essas questões, mas o mais importante, que acho que é o grande objetivo aqui dessa noite, dessa sessão, nós falarmos assim da detecção dessas patologias tão frequentes no dia a dia do pediatra e como conduzir, né? Isso aí é o mais importante. Então, eu vou passar agora, agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, doutor Cristiano, doutor Luiz Afonso, sei que vocês têm muitas atividades e que bom que vocês estão aqui com a gente hoje para ter a generosidade, de passar seus conhecimentos aqui para a gente. Então, muito obrigada. E eu vou passar a palavra para o Dr. Arnold, que vai conduzir aí a sessão. Muito boa noite, muito obrigada. Obrigado, Kátia. Prazer receber essa missão de você, nossa presidente da SOPERJ. Na presença também do Franklin, que me escolheu para ser o moderador, e é um orgulho, meu, pessoal, que trabalho com essas duas grandes pessoas da nefrologia pediátrica, que muito me ensinam todos os dias, e vários participantes também dessa nossa reunião, dessa nossa webinar, ou desse nosso meeting, como vocês quiserem chamar, da SOPERJ. Então, eu queria começar essa nossa palestras, sobre as controvérsias na investigação por imagens de infecção urinária e investigação em hidronefrose fetal, com o nosso professor Cristiano Leite, que vai nos brindar com um pouco de conhecimento sobre investigação em hidronefrose fetal. Só falando para todos que vamos pedir para deixar os microfones fechados. Nós temos um chat para questionamentos. A apresentação de cada um dos palestrantes vai ser em torno de 30 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu vou sinalizar faltando os 5 minutos, eles tentarem concluir. E após as duas apresentações, a gente vai ter mais uns 20 minutinhos, meia hora, para discussões, comentários e perguntas. Então, professor Cristiano, sua palavra. Eu queria primeiro agradecer ao convite e principalmente a nossa presidente, nossa colega Kátia, ao Franklin, ao Arnold e ao meu mestre Luiz Afonso. Eu vou falar essa palestrinha, não é a palestra, ela se dedica mais aos pediatras. Eu quero que os pediatras aprendam, não percam a oportunidade de encaminhar essas crianças para o especialista. Eu vou mostrar alguns casos aí, e vamos começar, então, com o... Não, antes desse, aí. Vamos abrir. Hidronefrose fetal. Primeiro, vamos definir. Antes, umas considerações. Malformação renal mais comum no pré-natal, 1 para 100 gestações. Lembrar que 60% resolve pós-parto, cirurgia só 5%, isso já acalma um pouco as mamães. Durante a gestação, 66% ficam estáveis, 23% evoluem, pode desaparecer,
9% aumentam. Lembrar uma clássica frase de Coffey, o Stephen Coffey, que nem toda dilatação é igual a obstrução. Nem todo rim que está dilatado está obstruído. Eu vou começar definindo o que é hidronefrose. Hidronefrose, por definição, é a dilatação dos cálices, aqui, e da pelve renal. Então, esse sistema aqui, ó, pelve e cálice, dilatando, podendo comprimir ou não o parênquima renal, que está aqui, ó. Parênquima constituído da córtex, ou cortical renal, e da medula. Essa região aqui tem muita importância, porque nós temos 1 milhão de glomérulos nessa região. Aqui, vamos dizer, é o coração do rim. Perdeu essa região, perdeu os rins. Quais são as causas da hidronefrose fetal? Inúmeras, mas aqui são as principais. A hidronefrose transitória, começa aqui, ó, quase 70%, 50%, são aquelas que vão desaparecer em torno de 2 anos. Segundo, vem a estenose de Jupe, da junção uretero-pélvica. Terceiro, é o refluxo vélvico-lateral. Quarto, megaureter, estenose da junção uretero-vesical, lá embaixo, aqui embaixo. Depois vem o rim multidesplásico, que, na verdade, pela minha experiência, ele está ocupando o lugar do megaureter, não é tão raro como nós pensávamos. Depois a duplicidade perolateral completa, com ou sem ureterocele, e um grupo muito grave de alta mortalidade, que os americanos chamam de luto, é obstrução do trato urinário inferior. Esse grupo aqui é que é o grande problema da hidronefrose fetal. Corresponde à válvula de uretra posterior, atresia uretral, prunibele, são as 3 principais. Depois vem a válvula de uretra anterior e outros casos mais raros. Mas esses 3, principalmente a válvula de uretra, é de uma alta morbidade e ainda mortalidade, apesar de todo o avanço nosso. O que deu aqui, Dudinho? Vai lá. Deu uma esfria. Ah, bom. Como é que nós vamos classificar essas dilatações do sistema pielocalicial? Inicialmente, foi a medida do diâmetro AP da pelvis, viu? O pré-natal, eu acho o seguinte, não, tem muitos dados na literatura. Guardem, vocês pediatras, o seguinte, um diâmetro AP da pelvis maior ou igual a 5 milímetros em qualquer idade gestacional merece um acompanhamento pós-natal e um encaminhamento para setor especializado. Alguns consideram até 7, mas a partir de 5 é o que nós vemos mais na literatura. Tem um trabalho muito interessante do Arger, no Radiology, de 85. Ele analisou 3.530 gestantes no pós-natal e avaliou qual seria o diâmetro AP mais importante. Quando ele avaliou aquelas gestantes que tinham um diâmetro entre 5 e 9 milímetros, praticamente não encontrou anormalidade renal nenhuma nesse grupo de gestantes. Quando o DAP era maior que 10 milímetros, ou 1 centímetro, 80% tinha alguma uropatia. Portanto, o grande corte seria em 10 milímetros. 10 milímetros realmente merece. E o Koff já dizia que nem toda dilatação é obstrução. Qual seria o outro método? Aqui é o diâmetro da pelve do Grion. Esse aqui eu não uso, eu vou mostrar o que eu uso. E o segundo método de classificação é o da Sociedade Fetal de Urologia Fetal. Sociedade de Urologia Fetal, que em 1993 lançou essa classificação, que é a mais usada
e que vocês devem ter. Divide em 4 principais graus. Grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1, baseado em quê? Na dilatação da pelvis, e no parênquima, na espessura do parênquima. Vou ver aqui o meu... Então, o grau 1, você teria uma pelve muito pouco dilatada, o mal desse... Aqui, ó. A pelve pouco dilatada, não há dilatação calicial e o parênquima, que é isso aqui, ó, está normal. Tá vendo? Aqui no ultrassom. O grau 2 já tem umas dilatações dos cálices maiores, poucas dilatações. Aqui o cálice, a pelvis ainda pouco dilatada, parênquima continua normal. O grau 3 e 4 são os mais graves. Dilatações caliciais importantes dos cálices menores e maiores, ouviu? Uma pelvis bem dilatada, você vem aqui, ó. Agora, cortical, o parênquima ainda está preservado. Aqui, ó. Finalmente, esse é o pior. É o que nós vamos ver na válvula de uretra. Você tem dilatações muito grandes dos cálices e o mais importante, adelgaçamento da cortical. Olha aqui, a cortical não existe praticamente. Viu? Então, baseado nessa classificação da Sociedade Federal de Urologia e mais na dilatação do sistema pelocalicial, o que eu uso é essa aqui. Está pegando. Essa é a mais fácil, é de Ismail e colaborador de 2003. É o seguinte, leve, é uma dilatação de 5 a 9 milímetros, é o que eu ensino para os meus residentes lá da URO. Moderado, 10 a 14, severo, maior de 15 milímetros. 10 para cima já é mais problemático. Como avaliar a criança que nasce depois do parto? Nós já sabemos que o neném, na barriguinha da mãe, tem uma dilatação do sistema pelocalicial, a criança nasceu, já está na mão do pediatra, aí o pediatra tem que atentar para um detalhe muito importante, que eu vejo que falta muito, é um exame físico, além da anamnese, que é a base da medicina, um exame físico completo, tirar a roupinha toda do neném, porque essas dilatações do sistema pelocalicial, elas vêm acompanhadas de outras dilatações. Exemplo, ânus perfurado, dá uma olhadinha no ânus, tira a roupinha toda do neném, faça um exame com recém-nascido nuzinho. Elas podem vir com cardiopatias, luxação congênita, examinar a coluna desse neném, mielodisplasias, afastar aqueles estigmas da região sacra, que todos nós conhecemos bem, nós pediatras. Examinar a genitália, fundamental. Eu vou mostrar um caso interessantíssimo de um recém-nascido que nós recebemos, que a ureterocele saiu pela vagina da criança. Avaliar a função renal com a creatinina, depois do 5º dia. Uma avaliação por imagem, que deve ser bem feita, e a quimioprofilaxia, que nós vamos discutir se faz ou não. Está muito bonito. Esse é o caso que não é o nosso caso, que faz tempo, mas era uma ureterocele que prolapsou através da uretra da criança. Portanto, o exame físico, nós já tínhamos feito esse diagnóstico. Era uma duplicidade pielo-ureteral completa, com abertura anômala do ureter. Bom, avaliação por imagem. Clássica, toda criança nasceu com uma dilatação do sistema pelocalicial. O ultrassom é o primeiro exame que nós fazemos. A uretrocisto é discutível. Na maioria dos protocolos se indica porque tem que afastar refluxo, como eu mostrei lá nas caudas, mas isso aqui vai ser discutido. E a medicina nuclear, o DTPA e o DMSA. O MAG3 é o exame ideal, mas não nós fazemos mais no Brasil. Esse material
não tem aqui no nosso meio. E hoje em dia, dois exames estão surgindo. A anjo nem tanto, a angiotomografia computadorizada, o TC, porque irradia muita criança. Mas a angiorressonância e a ressonância fetal estão ganhando um espaço tremendo. A angiorressonância fetal é um exame caro, ouviu? E não pode ser feito de rotina, mas, em alguns casos, tem uma indicação precisa. Nas gestantes obesas, as gestantes que têm tumores ovarianos, e muitas vezes, quando o feto não é muito bem visto, a gente tem que fazer. Agora, qual é o valor do ultrassom? O ultrassom, ele nos dá uma série de parâmetros importantíssimos. Aumento da ecogenicidade, presença de cistos renais, viu? Adelgaçamento do parênquima, dilatação dos cálices, a dilatação ureteral, nos dá a bexiga, se tem uma mega bexiga espessada. E lá no pré-natal já nos mostrou se essa criança tem oligodrame ou não. Então, é um exame. Muitos pediatras me perguntam, Cristiano, mas o que vem a ser? Aumento da ecogenicidade, que tem muito valor também no pré-natal. O rim no pré-natal, que já tem uma ecogenicidade tocada, aumenta muito o mau prognóstico. A ecogenicidade é mais ou menos isso. Eu vou explicar como nefrologista e não como radiologista. Normalmente, aqui está o rim normal. Fígado, janela acústica do rim direito, e aqui está o rim direito. Parênquima renal e sistema coletor. Notem que o rim é mais escuro que aqui, ó. Quando o rim fica doente, tem uma glomerulopatia principalmente, a ecogenicidade do rim vai ficar igual ao do fígado. Olha o exemplo aqui do caso nosso. Aqui está o rim, o fígado. Cadê o rim? Isso aqui não é o rim, não. Eu já vou mostrar a vocês. Isso aqui não tem nada a ver com isso. O rim está escondido aqui, ó. Tá vendo? O rim perdeu a ecogenicidade. Era uma criança, o rim está aqui no meio do fígado, com a mesma ecogenicidade. Era uma síndrome nefrótica congênita. Isso é que é a perda da ecogenicidade. Agora, a uretrocisto tem indicação em todos os casos? Há uma conduta, sim, todos os protocolos de alguns serviços fazem de rotina, conduta 1 não está errada, e a conduta 2, que é a minha conduta, é não fazer de rotina. Por quê? Quando você pede a uretrocisto para avaliar a bexiga, o refluxo, ouviu? Se você tem um ultrassom bem feito, a conclusão do trabalho é esse. Um ultrassom bem feito dispensa uretrocisto. O que eles alegam aqui nesse grupo é que o ultrassom não é um bom método para ver a sensibilidade, para ver refluxo. Claro, mas o ultrassom bem feito, geralmente vai aparecer uma dilatação ureteropélvica. O DMSA é um excelente exame, mas o MAG3 é um excelente exame. Esse é um caso nosso que ainda tinha o MAG3 no Brasil. Vocês veem, era uma JUP, obstrução de JUP, o ultrassom mostrava uma dilatação de 1,8 e pela classificação do sistema da urologia, Sociedade Fetal de Urologia, ele tinha uma dilatação importante, dilatação calicial, não tinha adelgaçamento de parênquima. A curva tipicamente obstrutiva, está vendo aqui? Era um rim direito, uma curva obstrutiva, e o rim esquerdo normal. Esse exame, portanto, selava a cirurgia. Só que nós temos que ter cuidado, e eu trouxe esse exemplo da doutora, dessa nossa grande nefrologista de Minas, no Nefrologia Pediátrica, no manual, a doutora Maria Goretti mostra esse caso de uma criança que tinha, com 3 meses, um padrão obstrutivo, era bilateral, olha aqui, que com 1 ano e 3 meses não foi operada por uma série de razões, 1 ano e 3 meses, um padrão intermediário, com 9 anos já não tinha mais a obstrução. Quero chamar a atenção de por quê? Os exames são importantes, mas não sela muitas das vezes
a indicação imediata de operação, não indica. Você tem que somar todos esses exames. A ressonância magnética hoje, funcional, é um exame espetacular. Aqui está uma hidronefrose por JUP, você não vê o ureter, compara com outro rim normal, é um método excelente. Tem um inconveniente, em criança pequena precisa de anestesia geral, o método é caro, mas ele está ocupando aos poucos o espaço da medicina nuclear. Outra coisa que eu quero falar, um outro fato importante, sobre a quimioprofilaxia. Já que o professor Luiz Afonso vai falar sobre a avaliação por imagem, eu tomei a licença aqui de procurar mostrar a vocês. Quando se fala em quimioprofilaxia, a quimio começou com a infecção do trato urinário e refluxo. Pelo último NICE, 2007, e pelo último da Academia Americana de Pediatria, dos protocolos, redução da imagem, Luiz Afonso vai falar sobre isso, e quimio não deve ser usada rotineiramente, mesmo em refluxos maiores. Então, o que acontece com a quimio é uma discussão enorme. O Garim já falava que não adiantava nada, Conway também falava que não adiantava, mas é uma discussão eterna. Esquece tudo isso aqui. E nesses trabalhos aqui, foi selecionado no artigo, os melhores artigos. Garim não adiantou a químio. Rousseau e Kessler, um grupo francês, adiantou só em meninos. Permez, um trabalho italiano, não adiantou. Montini, um trabalho italiano, também não viu vantagem nenhuma. No Private, trabalho americano, sim, aqui, adiantava. O grupo sueco, que é muito importante, está aqui, o grupo de refluxo, adiantava só em meninas, aqui era em meninos. E o Rivur, que é o último trabalho importantíssimo, feito nos Estados Unidos, adiantava. Então, ele é muito discutido. Tem grupos que fazem. O que eu acho nesse trabalho desse autor, ele falava o seguinte: não profilaxia, e sim profilaxia seletiva. O que nós temos que fazer é isso aqui, Cada caso é um caso. Viu? Vamos agora falar de cada uma daquelas imagens, daqueles casos, rapidamente. Eu ainda tenho 10 minutos. A transitória é a mais comum. Antes do parto, bom, a transitória, o tratamento é conservador, todos nós sabemos que vai desaparecer. Agora, vamos passar para a segunda causa, que é muito importante, é o refluxo vesgo-ureteral. Qual é a característica do refluxo vesgo-ureteral, cujo diagnóstico é feito na hidronefrose fetal? É que ele é totalmente diferente daquele refluxo da menina. É um refluxo que acomete mais meninos. A maioria dos rins já vem com uma displasia importante, ouviu? Muitas vezes essas crianças têm refluxo grau 4 ou 5, não tem uma infecção urinária. Olha, a maioria são refluxo severo, ouviu? Há possibilidade de cura, sim, 10 a 15 anos, o 4, 5 é mais difícil. E hoje em dia nós temos alta pressão miccional intraútero. Os autores estão estudando muito isso aqui, ouviu? O que determina a lesão, a destruição desse rim na fase embrionária, exatamente a pressão. Esse é um caso nosso, dilatação do rim direito no pré-natal, olha, no esquerdo também dilatado, faz uma pielonefrite, é raridade, mas eles fazem. Esse garoto foi trazido lá de Friburgo, já com comprometimento do rim direito muito importante, está vendo? Uma captação do rim direito já com 27 e uma uretero-hidronefrose bilateral, refluxo grau 4, ouviu? Portanto, é um refluxo. O diagnóstico de refluxo neonatal é perigoso e merece uma atenção rápida. Outra causa daqueles que eu mostrei no início é o rinocite displásico, que é uma forma mais grave de displasia renal. Ele é muito frequente.
Aquele pensamento de que era raro, com ultrassom materno, aumentou muito o número. Ele está aqui, ó, 1 para 4.300. Não tem um rim, é um cacho de uva seco. O rim contralateral pode ter refluxo em 12%, JUP em 12 a 20% também, megaureter. As complicações são muito raras, tumor de Wilms, hipertensão, infecção. A evolução completa em 5 anos, em 60%. Portanto, o tratamento que na década de 80 eu peguei, nessa época ainda, nós mandávamos operar todas as crianças com... Hoje, o tratamento é conservador, viu? Com exceção ainda do Japão, em que a medicina lá é do governo e eles mandam fazer a laparoscopia. Como é que será o diagnóstico? Só com o DMSA. Faz o DMSA e não aparece nenhuma, já que aquele rim não existe, é um cacho de uva seco, não tem parênquima. Depois eles fazem até o pessoal da medicina que procura bem algum restinho de parênquima, não aparece. O outro é o megaureter. O megaureter é benigno, na maioria das vezes. Classificação aqui, uma paciente nossa que, com 22 semanas, mostrava uma pielectasia renal bilateral, nasceu, o ultrassom mostrava só nesse rim uma dilatação importante, com parênquima bem normal, viu? Você é obrigado a fazer uretrocisto, não deu refluxo, e o DMSA normal. Essa criança hoje está com 21 anos de idade, e eu a vi semana retrasada, acompanho, é um megaureter, é um prognóstico bom. E, finalmente, para terminar a minha aulinha, esse grupo aqui, que é o grupo pior, é o chamado luto. O termo em inglês, obstrução urinária do trato inferior. É um complexo de desordens fetais muito grave, em que nós incluímos aqui a válvula de uretra posterior. Viu? É um grupo mais grave. E eu vou mostrar um caso. A principal causa de doença renal crônica, viu? O termo insuficiência renal crônica, modernamente, está sendo substituído pelo termo doença renal crônica. Apesar da queda da mortalidade, a evolução para a doença renal crônica, estágio 5, que era o antigo rim terminal, ainda é alta, viu? Ocorre, graças a Deus, a frequência não é muito alta, 1 em cada 8.000. O diagnóstico pré-natal é realmente fácil, é uma ureterohidronefrose bilateral com uma bexiga grande, olha aqui, espessada, que não se esvazia, e acompanhada de um oligohidrâmio severo, ou até anendrâmio. Ouviu? Então, é um diagnóstico fácil de se fazer. Então, por ser um diagnóstico que o pediatra tem que estar atento quando a mamãe procurá-lo e mostrar aquele... Olha, mamãe, foi achado uma ureterohidronefrose bilateral. Bom, é um caso mais grave. O pediatra tem que ter muito cuidado. Eu quero citar este exemplo de uma criança que eu atendi, de uma senhora gesta 1 para 1, parto cesárea, 36 semanas, pesou, tudo direitinho. Só que a mãe trazia um ultrassom com uma ureterohidronefrose bilateral, mega bexiga e oligohidrâmio. Ao nascer, foi orientada para cesariana, foi feita, e ao nascer, o pediatra orientou a observar. Essa é uma conduta que não deve, em hipótese nenhuma, ser feita. Essa criança é uma das poucas que você tem que avaliar a criança já nas primeiras 24 horas. Ouviu? A evolução dessa criança qual foi? Foi para casa e tem aquela evolução típica da válvula de uretra. Choro frequente, barriga inchada, chora para urinar, não consegue dormir. Aí entra aqui o papel da vovozinha, que acha que é cólica dos 3 meses, começa a receitar o chá de erva doce, piora mais a criança. Por que piora? Porque o chá de erva doce é um antiespasmódico. E vai o quê? Dá mais prisão de ventre. Além de não urinar,
ela passa a ter prisão de ventre. Essa criança depois faz um quadro de sepsis, é internada. Geraldo Jucá, um dos papas do ultrassom, faz o diagnóstico. Eu, então, faço... não, para frente, Duninha. Está indo? Para frente, mais. Houve um. Mais. Bom, e está aí o caso, uretrocisto. Onde é que está mostrando aqui? Não vou apertar aqui. Olha, está aí a válvula de uretra, na uretrocisto, e está aí um refluxo bilateral, grau 4, uma bexiga espessada, vocês estão vendo aí. Portanto, essa criança tinha que ser um atendimento muito melhor. Então, eu quero mostrar um dos bons trabalhos que eu li para dar essa aula, que é de um grupo de Minas, da Federal de Minas Gerais, já estou terminando, que é o grupo do Oliveira. Continua com 3 para 4 e mantém um índice. Pode ter entre 1 Pedir e para 7. desligar o fone apenas para o palestrante, por favor. Estou terminando. Esse grupo é muito importante no estudo da hidronefrose fetal. Muito importante. E eles fizeram um trabalho muito bonito para tentar prever quais seriam aquelas crianças que analisar os fatores de risco na válvula de uretra. Eles chegaram à seguinte conclusão: 30% dos 173 casos, com a idade de 18 anos, já iam para rim terminal, nomenclatura certa, doença renal crônica, estágio 5. E o que eles viram de mais importante, além daqueles fatores que nós conhecemos, oligodrama, refluxo lateral, o mérito do trabalho foi ver hipertensão arterial e proteinúria. Quando surge no adolescente esses dois fatores, é porque realmente eles vão marchar para a insuficiência renal. Eu vou terminar dizendo que agora, modernamente, melhores imagens e marcadores moleculares ajudarão no futuro a diferenciar obstruções danosas de hidratação não excessiva, que é um grande problema nosso. E já realmente existe uma série de substâncias, Enigal, cistatina C, beta-2 microglobulina. Nesse trabalho, por acaso, o Enigal e a beta-2 microglobulina foram muito previsíveis de que eram uma obstrução cirúrgica. Muito obrigado. Parabéns, doutor Cristiano. Como sempre, uma excelente aula. Assim, um dos maiores arquivos de imagem do rim e trato urinário que eu conheço. Eu acho que todos que estão aqui nos assistindo devem concordar comigo. E eu agora queria convidar o professor Luiz Afonso Maris para nos abrilhantar sobre as controvérsias na investigação por imagem e infecção urinária. Luiz Afonso, sua palavra. Só um instante, por favor. Apresentação de slide. Doutor, só minimizar para mim o quadradinho pequeno do Teams, por favor. Isso. Perfeito, doutor. Foi. Sai daí. Lá em cima. Pera. Essa. Eu quero ficar, não, Flávio. Não quero isso, não. Flávio, eu quero menor. Onde que eu falo agora, Flávio? Bem, boa noite. Estão me ouvindo? Não estão ouvindo. Sim, doutor, estamos ouvindo. Ok. Bem,
Em primeiro lugar, quero agradecer e muito o convite e me dar a honra de participar dessa nossa conversa hoje e, além disso tudo, ou antes disso tudo, tão bem acompanhado, né? Com o Arnold, com o nosso presidente Franklin, com a nossa presidente Kátia, vi também a Regina Helena em alguns momentos, e do lado daquele que eu considero, acho que muitos de nós também consideram, quase todos nós, uma das maiores, se não a maior autoridade nesse assunto que nós estamos conversando, não só no que ele apresentou, mas também no que eu vou apresentar. O nosso tema é controvérsias na investigação por imagem na infecção do trato urinário. E por que controvérsias? Porque há muitos anos que a gente conversa sobre isso e muitas vezes nós achamos que as coisas estão resolvidas e, de repente, surge um guideline aqui, outro lá, centenas de trabalhos e muito conflitantes muitas vezes, né, com conclusões adversas, diferentes do que está no guideline, enfim, uma pequena confusão, mas o fato é que a gente gosta disso. Bem, quais são os métodos de imagem que nós utilizamos na investigação do trato urinário? A ultrassonografia, sempre presente, a uretrocistografia miccional, a cintilografia renal, tanto a estática quanto a dinâmica, DMSA, DTPA. Pode ser feita a cistografia radioisotópica indireta ou direta, em acompanhamento de refluxo vésico-ureteral, nós vamos ver isso depois. E com relação a outros exames, é difícil necessitarmos do uso de tomografia computadorizada ou mesmo da ressonância nuclear magnética. Não é que elas não sejam usadas nunca, mas não é o nosso uso corriqueiro. Bem, isso é algo que eu acredito que a maioria de nós vai concordar, né? A investigação por imagem de crianças, faltou um N aqui, de crianças com infecção do trato urinário, eu coloquei aqui que existem poucas situações em que haja tanta confusão e tão pouca uniformidade de opinião. Isso é uma verdade, né? Quando você acha que já está investigando de uma forma, a coisa muda, você passa a fazer de outra, e surgem novos trabalhos, isso vai mudando. E eu vou mostrar para vocês agora, e nós vamos voltar aos anos 70, 1970, portanto, há cerca de 50 anos, né? Na verdade, comemorou-se agora, 50 anos, em outubro. Trabalho feito pela doutora Jean Smelly, inglesa, que morreu há poucos anos, aos 93 anos de idade, e naquela época e nas outras décadas a seguir dessa aqui, da década de 70, junto com o grupo sueco, do Wimberg, do Jodl, são os grupos assim que estudaram muito, mas muito mesmo, a infecção do trato urinário. E olha só o que a doutora Smelly já preconizava nos anos 70, uma criança com uma infecção do trato urinário comprovada, não está dizendo aqui se era febril ou não, e naquela época essas crianças eram submetidas à urografia excretora, porque o ultrassom já é da década de 80, e à uretrocistografia miccional, para se avaliar não só o trato urinário superior, mas também o trato urinário inferior. Vejam bem a dificuldade que deve ter sido naquela época você usar em todo o mundo urografia excretora e uretrocistografia miccional. Bem, o tempo passou, nós estamos aqui com um guideline de 1999 e a investigação por imagem, segundo esse guideline, ela deveria ser feita em todo lactente após a primeira infecção urinária febril para identificar quem teria anormalidade e poderia prejudiciar o dano renal. Como é que era essa investigação? Com uretrocistografia miccional, nós vamos ver aqui uma dilatação da pelvis, de um lado. Na sequência, fez uma uretrocistografia miccional, que mostrou um refluxo vésico-ureteral. Então, nós tínhamos
como rotina, fazíamos ultrassom, está aqui, a uretrocistografia miccional com refluxo, e com o refluxo, então, nós fazíamos também a cintilografia renal com DMSA, e vocês vão ver o rim aqui pequeno, acometido pelo refluxo vésico-ureteral e mais a infecção urinária. Bem, então, essa era a rotina nessa época. Estamos aí nos anos 80, 90, parte dos anos 90. Fazíamos a ultrassonografia e a uretrocistografia miccional nas crianças com infecção urinária febril. Não temos o hábito de fazer isso nas crianças com infecção urinária baixa, com cistite, onde o que a gente tem que investigar melhor é a presença de disfunção miccional, é a constipação intestinal, né, dando origem àquela síndrome das disfunções de eliminação citada pelo COF. Se... Luiz Afonso, bota em tela cheia, por favor, que fica melhor para a gente ver. Como? Colocar em tela cheia, por favor, se possível. Pronto. Maravilha. Que bom. Bem, então, se os exames forem normais, tanto a ultrassonografia quanto a uretrocisto, não há necessidade, pelo menos no momento inicial, de se fazer mais nada. Se houver refluxo vésico-ureteral, essas crianças, então, serão submetidas ao DMSA para se avaliar a presença ou não de acometimento renal. E aqui só um comentário, que também é discutido. Quando é que deve ser feito esse DMSA? Muitos preconizam a realização do DMSA a partir de 4 a 6 meses após o episódio de infecção urinária. E qual é o porquê disso? Quando nós fazemos no momento da infecção urinária, aquele processo pode ser um processo de fase aguda, um processo inflamatório, e vai requerer uma nova cintilografia 4 a 6 meses depois para se avaliar se houve progressão para uma cicatriz renal ou não, né? Uma antibiótico terapia de forma efetiva, com um tempo curto entre a infecção e o início do tratamento, esse processo pode ser abortado e não aparecer, com não aparecimento das cicatrizes. Isso aqui depois a gente vai discutir melhor. Se a ultrassonografia evidenciou a presença de nefrose, foi o que o Cristiano acabou de dizer, fazemos a cintilografia renal com DTPA, com teste da furosemida para se avaliar se é uma hidronefrose verdadeira ou se é uma hidronefrose funcional, se existe um processo obstrutivo ou não. E, nesses casos, a gente também realiza o DMSA para avaliar o grau de comprometimento renal, principalmente naqueles casos onde existe uma obstrução. Bem, na avaliação da cura do refluxo, naquela época, nós estamos falando da evolução, quer dizer que a gente faça tudo isso hoje, dessa maneira. Realizávamos, então, uma cintilografia radizotópica, indireta ou direta, utilizando o DTPA. Ou o DTPA era administrado diretamente na bexiga para se avaliar a existência ou não do refluxo vésico-ureteral, e aí era a resposta tem ou não tem. Se tem, qual é o grau, a gente não pode fazer aquela classificação que é feita na uretrocistografia miccional e também na ultrassonografia, como o Cristiano mostrou, né, grau de dilatação e tudo mais. Aqui não tem como fazer. Se houver passagem do radiofármaco da bexiga para o ureter, podendo não atingir o rim, temos o refluxo, mas não sabemos os graus. Na cintilografia radioisotópica indireta, a necessidade da criança ter já controle de micção, senão é um exame que não poderá ser feito. Bem, já que nós estamos falando tanto em uretrocistografia, é muito interessante, isso é uma coisa que às vezes a gente não vê sendo feita. Quer dizer, há uma rotina e os radiologistas certamente não fazem uma uretrocistografia sem uma cultura negativa. Nós temos o hábito, ao ser feita, você fez o exame, a criança fez a infecção urinária, está com uma cultura negativa, mas é a prescrição de uma quimioprofilaxia durante 3 dias, no dia anterior ao dia do exame, no dia do exame e no dia seguinte ao dia do exame.
Bem, nesse trabalho foi usada a cefalexina nas crianças menores de 6 meses e a sulfacontrimetoprina mais de 6 meses. Os 3 dias, como eu falei, e tendo havido uma diminuição assim acentuada nas crianças que fizeram isso, principalmente naqueles que apresentavam no ultrassom alguma alteração. Então, a criança fez ultrassom, apresentou alguma dilatação, ureteronefrose, hidronefrose. Essas que têm essas alterações se beneficiam mais do uso dessas drogas comparativamente com o grupo que não fez isso. Então, foi um estudo em que um grupo fez a uretrocistografia sem essa cobertura, no outro com cefalexina ou sulfacontrimetoprim, e nitidamente o grupo que fez uso de antibióticos profilaticamente, houve uma diminuição muito grande do aparecimento de infecção urinária pela uretrocistografia. Claro, eu acho que pensou isso aqui. Bem, isso ficou dessa maneira, como eu estava colocando para vocês, ultrassom, uretrocisto, dependendo do resultado, DMSA ou cintilografia com DTPA. Na década de 2000, surgiram vários trabalhos mostrando a possibilidade do DMSA substituir a uretrocistografia nessa investigação de crianças com infecção urinária. Então, é o que se chama do top-down approach. O que nós estávamos falando antes era o bottom-up approach, né? Começava de baixo para cima. Aqui não, é o top-down approach. Em vários trabalhos, eu separei não, tenho que confessar a vocês que esse slide foi gentilmente sentido pelo nosso amigo Cristiano Leite. Então, esse autor que fez esse PREDA fez um trabalho onde ele mostrou que o DMSA alterado, quando ele estava alterado, em 85% dos casos, havia um refluxo vesicoureteral severo. No entanto, com o DMSA normal, que a ideia é essa, quer dizer, substituir inicialmente a uretrocistografia, faz o ultrassom, o uretrocisto não, e o DMSA, se ele for normal, a possibilidade de um refluxo vesicoureteral severo é muito baixa. E nós hoje sabemos, ou já de algum tempo nós sabemos, que a maioria das crianças com refluxo vesicoureteral, a maioria não é mais submetida à cirurgia. E, além disso, não fazemos mais a quimioprofilaxia nos refluxos de baixo grau. O grau 3 é interrogado, a quimio é feita nos refluxos graus 4 e 5, mas também sob crítica. Então, se nós não vamos fazer nada com esses refluxos, e se o DMSA for normal, ou seja, não há nenhuma lesão renal, para que fazer a uretrocistografia funcional? Isso, e lembrando também a uretrocisto, a questão da irradiação, então, é um processo invasivo, você pode ter uma infecção do trato urinário pós-exame, principalmente naquelas crianças que não estão sob quimioprofilaxia, e ainda existe a possibilidade de falha no diagnóstico do refluxo. Isso aqui, mais rapidamente, houve assim, uma avalanche de trabalhos avaliando crianças com IFU com redução da uretrocisto por esse conceito do top-down. Então, está aqui o trabalho do PREDA, que a gente acabou de citar, e vários outros. Coloquei alguns aqui, mas nós poderíamos ficar conversando uma noite inteira, porque é uma quantidade muito grande de trabalhos defendendo o top-down approach. Bem, aí nós colocamos assim, né? Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu, como uma pessoa, viu, Kátia, um tanto quanto presunçosa, eu modifiquei, olha só, o Luiz Fernando Veríssimo, e coloquei que quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a medicina baseada em evidências e muda todas as perguntas. Por que isso? Porque nós estávamos achando que estávamos muito bem. Ultrassom, uretrocisto, dependendo dos achados DMSA ou DTPA com furosemida.
Surge agora o top-down approach, onde a uretrocistografia miccional ela é retirada num primeiro momento. Bem, então, esse é um trabalho de 2010 e com avaliação de diferentes approaches de imagem nessas crianças após infecção urinária. Nesse trabalho, todas as crianças abaixo de 24 meses elas eram submetidas a tudo: a ultrassom, uretrocisto e DMSA. Então, isso era feito rotineiramente. Imagino que com custo meio que desnecessário, né? Porque se você não tem ainda os resultados de ultrassom e uretrocisto, por que fazer logo um DMSA? Eu acho que não haveria necessidade disso. Bem, eu vou abordar agora, nessa evolução, esse estudo, que é um estudo muito interessante, NICE, feito na Inglaterra em agosto de 2017. Qual foi a grande questão? Né? Porque havia uma preocupação, como há em todos os campos, de que essas crianças todas eram investigadas com uma quantidade enorme de imagens. Né? Isso aí vem sendo modificado, começou então, como eu falei, na década de 2000 já, em top-down approach, e nós tivemos então 2 estudos importantes nessa direção. Uma é esse do NICE e o outro é o guideline da Academia Americana de Pediatria. Então vamos começar pelo NICE. Esse estudo preconiza a ultrassonografia abaixo dos 6 meses sempre. Dos 6 meses aos 3 anos, na presença de infecção urinária recorrente ou atípica. Vocês vão ver como é que é diferente isso no guideline da Academia Americana. Eles consideram infecção recorrente, 2 ou mais episódios de infecção urinária alta, uma infecção alta com 1 ou mais episódios de infecção baixa e 3 ou mais episódios de infecção baixa. Então, as crianças entre 6 meses e 3 anos que têm ITU recorrente ou atípica fariam o ultrassom. O que esse estudo considera uma infecção urinária atípica? São aqueles casos em que você tem diminuição de débito urinário, uma massa abdominal ou vesical, já com retenção de espórias, uma criança mais enferma, com sepsis, falta de resposta após 48 horas, começou antibiótico, a criança não respondeu, isso já está dentro da atipia da infecção urinária, e essas crianças, então, estariam dentro de uma infecção urinária atípica e teriam, então, a sua indicação. Um outro dado são aquelas crianças que começam a antibiótico terapia e após 48 horas não respondem. E, por último, as infecções por bactérias diferentes da Escherichia coli. Então, isso é que o estudo NICE considera como infecção urinária atípica e teria indicação, então, de fazer ultrassom de 6 meses e 3 anos essas crianças. A uretrocisto, nesse estudo, era feita abaixo dos 6 meses, com infecção urinária atípica ou recorrente. Quer dizer, aí, diferentemente do que a gente vai ver no guideline da Academia Americana, mesmo com ultrassom normal, esse estudo defende a realização da uretrocisto em crianças menores de 6 meses, se elas tiverem uma infecção urinária atípica. De 6 meses a 3 anos, se houver uma dilatação no ultrassom, ou diminuição do débito urinário, ou uma cultura diferente de Escherichia coli, ou uma história familiar de refluxo vesicoureteral. Eu achei interessante isso aí, porque junta com dados de imagem com dados de história familiar e tudo mais. E acima de 3 anos, esse estudo não recomenda a uretrocisto direto, a não ser que seja num outro episódio. E a cintilografia com DMSA, ele só defende a indicação em crianças com menos de 3 anos, com infecção urinária atípica ou recorrente, e acima de 3 anos só se apresentar infecção urinária recorrente. Bem, esse é um trabalho, então, é o guideline da Academia Americana de Pediatria, em que avalia o diagnóstico e o approach num quadro inicial de infecção urinária, febril, entre 2 e 24 meses. Eu queria ressaltar que nós estamos falando de infecção urinária febril. Nada disso é válido para a investigação de infecção urinária baixa de cistite. E o que a Academia Americana de Pediatria, nesse guideline,
coloca para todos nós, ou colocou para todos nós. Que os resultados encontrados na cintilografia com DMSA, raramente vão alterar a nossa conduta. E, portanto, não seria recomendado fazer a cintilografia renal no primeiro episódio de infecção urinária febril. E a outra questão é que a uretrocisto também só deveria ser realizada após o segundo episódio de infecção urinária. Aqui cabe uma crítica pessoal, é claro, porque nós estamos numa situação completamente diferente, né? Lá, a maioria das gestantes, a maioria faz toda uma avaliação, né, durante a gestação. Frequenta o pré-natal com assiduidade. E nessa assiduidade, são realizadas as ultrassonografias, o que não acontece aqui, né? Muitas das nossas gestantes não fazem o pré-natal de forma adequada, e mesmo fazendo o pré-natal, geralmente as ultrassonografias não são feitas com a frequência que deveriam ser, e muitas vezes sem muito critério e com a qualidade duvidosa. Então, ainda mais que a gente sabe que é uma imagem operador dependente. Então, recomendo então apenas o segundo episódio, com o objetivo de identificar refluxos de alto grau. Depois nós vamos mostrar para vocês o que nós fazemos e que é um pouco diferente disso. Isso foi um trabalho desse Toulouse, que é um grande estudioso nessa questão. O que ele coloca é o seguinte, que esses guidelines, na verdade, recomendam que se investigue menos, reduzir as investigações radiológicas. É claro que estão falando de se fazer logo uma uretrocistografia, de se fazer logo uma cintilografia renal. E, além disso, esses guidelines sugeriram, o Cristiano já falou, que a quimioprofilaxia é de pouco valor, né? Tem um valor bastante limitado. Bem, vejam bem, isso foi um trabalho feito em 2016 por esse grupo aqui chinês, que era o papel do ultrassonografia renal em predizer o refluxo vesicoureteral, cicatriz renal em crianças hospitalizadas com a primeira infecção. O que eles concluem que um ultrassom normal após a primeira ITU febril dispensaria a realização da uretrocistografia miccional, quer dizer, exatamente na mesma linha do guideline da Academia Americana de Pediatria. No entanto, isso aqui não está dando para ver bem, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Também com crianças com infecção urinária febril, que tinham ultrassom, vocês vão ver aqui, que as crianças que têm um ultrassom normal, no grupo todo, foram 618 crianças, das quais 512 com ultrassom normal. Vocês vão ver que mesmo com ultrassom normal, olha quanta gente com DMSA anormal. Quando se divide por idade, quando se faz o grupo por idade, menos de 24 meses, com ultrassom normal, vocês vão ver aqui 14% com DMSA alterado, né? E, no geral, com mais de 24 meses, com ultrassom normal, em todos esses grupos que existe uma ultrassonografia normal, o número de alterações do percentual de crianças com alterações ao DMSA é muito grande. Essa é uma crítica importante a separar a investigação com o fato de termos uma ultrassonografia normal. Depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Bem, são outros trabalhos, esse aqui de abril de 2012, com crianças com menos de 36 meses, 3 anos de idade, infecção urinária febril. Isso aqui segue mais ou menos exatamente o que fala o guideline. Primeira infecção febril, tem ultrassom anormal, você vai então individualizar o uretrocisto DMSA, com ultrassom normal, follow-up seria, se tiver uma outra infecção, faria isso. Se não fizesse nada, se aguardaria. Esse também foi um screening para refluxo de alto grau em crianças pequenas com infecção urinária. A conclusão deles que deveria se fazer ultrassom de DMSA em todas elas, e, se houver alguma normalidade, se complementaria com a uretrocistografia miccional. Por que eu coloquei esses trabalhos? Vocês estão vendo que
o protocolo NICE de 2007, mas o guideline da Academia Americana de Pediatria é de 2011. Depois a gente tem toda a década de 2000, quer dizer, a primeira década desse século, uma quantidade enorme de trabalho que não ficam apenas com o ultrassom. Eu preconizo o ultrassom com DMSA e, se tiver normalidade, uretrocistografia miccional. Bem, esse é um trabalho publicado no New England e que, na verdade, é o que nós fazemos. É um slide muito cheio assim, mas acho que dá para ver direito. O que a gente faz? Ultrassom com DMSA. Se o ultrassom estiver alterado por dilatação pielo-calicial, isso pode ser nefrose, por estenose de Júpiter, como o Cristiano já mostrou, pode ter refluxo vésico-ureteral. Né? Se tiver refluxo vésico, para identificar o refluxo, uma uretrocistografia miccional, e na estenose de Júpiter, aquela mesma história, para saber se ela é funcional ou se ela é verdadeira, DTPA com furosemida, para afastar a obstrução. Com o DMSA alterado, a gente vai individualizar, então, a indicação da uretrocistografia miccional. Se houver refluxo, esse controle, que é algo que a gente não faz tanto, poderia ser feito principalmente nesses refluxos de graus altos. Ninguém vai fazer uma cintilografia radizotópica para avaliar se um refluxo grau 1, 2 ou 3 está curado. Né? Mas grau 4 ou 5, dependendo da evolução, e aqui cada caso vai ser um caso, pode ser que a gente necessite de avaliar se aquela criança ainda apresenta ou não um refluxo vésico-ureteral. De tudo isso, o que a gente tem que ter em mente é que uma criança com infecção urinária febril, goste você mais do protocolo NICE, ou da Academia Americana de Pediatria, ou como muitos outros trabalhos do top-down approach, o importante é o seguinte: nós só saberemos quem tem alguma coisa, alguma situação renal que pode levar essas crianças a um quadro de insuficiência renal, que pode complicar a vida delas na adolescência e na vida adulta, só temos uma forma de saber quem tem infecção urinária febril que pode evoluir bem ou que pode evoluir mal. A gente só vai saber isso se nós investigarmos todas as crianças com infecção urinária. Todas. Não há outra maneira da identificação dessas anomalias do trato urinário se nós não tivermos isso em mente. Tem infecção urinária febril, nós temos que pensar que tem que ser feito, né? Deve ser feita uma investigação por imagem. E agora, só para lembrar do Gabriel Garcia Marques, excelente, que nos deixou há poucos anos atrás, que nós deveríamos todos dormir pouco, sonharmos mais, porque devemos entender que por cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Afonso. Excelente aula, sempre nos abrilhantando com algumas frases, né, de artistas famosos. Estão todos me ouvindo? Creio que sim. Estamos ouvindo sim, doutor. Eu queria abrir para comentários, perguntas, antes de eu iniciar algumas perguntinhas para os dois palestrantes. Já recebemos algumas perguntas também aqui no chat. Estamos vendo alguns grandes amigos aqui nossos nessa live. Queria começar, então, fazendo algumas perguntas para o Cristiano. Cristiano, queria que você, se possível, falasse para a gente um pouquinho sobre a uroressonância na hidronefrose fetal. Você tem visto algumas dessas imagens? Você já tem visto a indicação com alguma frequência? Como é que está? Kaufmann, realmente a ressonância magnética é de uma importância tremenda hoje em dia na avaliação do feto. Em alguns, não é de rotina, mas em algumas situações
Eu aprendi isso com o Pedro Daltro. Então, eu vou dizer o que ele me ensinou. Por exemplo, gestantes obesas. Fica muito difícil você examinar um feto que apresenta algum tipo de anormalidade. Então, a ressonância magnética serve muito para isso. Outro caso são aqueles fetos que apresentam, além de uma dilatação do sistema pélvico-calicial, outras malformações que muitas vezes o ultrassom também não dá para distinguir. Então, se indica a ressonância magnética, é um excelente exame. Outras vezes, são mulheres portadoras de tumores, tumor de ovário, que são grávidas, e que também a ressonância ajuda, ouviu? Nessas situações especiais, muitas vezes o feto, em oligodramia severa, ou a mesma anidramia, você não tem nem líquido amniótico, o ultrassom não tem muito valor, fica difícil. Também esse exame é válido. Então, e no pós-natal, quando a criança tem uma dilatação, que muitas vezes a medicina nuclear fica naquela curva indeterminada, viu, que você fica na dúvida se tem obstrução ou não, a ressonância magnética funcional, viu, é de um valor muito grande, porque a ressonância magnética funcional ela nos dá mais de 8 parâmetros diferentes, viu? Você tem uma ideia, por exemplo, médio tempo em que o contraste leva intercalicial entre os cálices e outras vantagens. E a anjo, que eu até botei ali no meu slide, a anjo, ressonância magnética, hoje, porque aí você também avalia os vasos, ela é muito válida para aquelas suspeitas de vaso anômalo. Você sabe que a hidronefrose fetal, geralmente as causas são intrínsecas, alterações dentro do ureter, pregas ureterinas, estenose de uretra, do ureter, mas tem ocasiões que pode ser um vaso anômalo, que sai lá do polo inferior do rim, e o ultrassom não mostra, ouviu? Até o uretrocista não vai mostrar. O exame da angio, uroressonância, é válido. Tanto que alguns autores recomendam que você, se for fazer uma ressonância magnética, deve fazer a angioressonância, porque já afasta a presença de um vaso anômalo. Luiz Afonso, se você puder descompartilhar a tela, parece que está sendo compartilhada. Deixa eu continuar com você ainda, Cristiano, em algumas questões. Indicação de quimioprofilaxia para hidronefroses acima de 5 milímetros de diâmetro anteroposterior da pelve renal? Exatamente. Quando eu falei ali em quimioprofilaxia, eu falei que a tendência moderna, até botei aqui de slide, a frase não é minha, não profilaxia vezes profilaxia seletiva. Cada caso é um caso. Na hidronefrose fetal, um exemplo típico que você deve fazer, a químio, é na válvula de uretra posterior. O neném nasceu, você já tem uma ureterohidronefrose bilateral, com uma bexiga espessada no feto masculino. Obviamente que o diagnóstico de válvula de uretra está na cara. Vai complementar com a uretrocisto. Neste caso, nós já começamos com a quimioprofilaxia, cefalexina, 10 miligramas por quilo de peso. Alguns grupos fazem 50 miligramas, independente do peso. Eu ainda faço 10 miligramas, tem 3 quilos, 30 miligramas. O outro caso que você indica, por exemplo, é uma hidronefrose em rim único. Eu já tive caso. Hidronefrose em rim único. A infecção urinária nessa criança, extremamente perigosa. Nasceu, vai ser avaliada, mas você começa com a quimioprofilaxia. Viu? Uma outra indicação, o diagnóstico de refluxo,
Aquele caso que eu mostrei, meu caso, que veio de Friburgo, era um diagnóstico de refluxo verso-lateral, grau 4, bilateral, ouviu? Que depois que saiu da fase aguda, no tratamento lá no servidor, nós mantivemos essa criança durante 1 ano e meio com quimioprofilaxia. E essa criança realmente respondeu muito bem à químio, que nunca mais ela teve nesse período. E hoje já está um homem, já está um rapaz, já passou da puberdade e não teve mais infecção urinária. Esses casos que eu citei, a quimioprofilaxia é válida. Agora, uma dilatação do sistema pélvico-calicial leve a moderada, você não precisa fazer químio, embora tenham que alegam acima de 5 milímetros deve ser feito profilaxia. Agora eu pergunto para esse grupo, quanto tempo tu vais fazer uma profilaxia nessa criança que praticamente tem uma dilatação que vai desaparecer em 2 anos, você sabe, e a grande maioria não faz infecção urinária nenhuma. O prognóstico é muito bom. Eu acho que essa não precisa de químio. Você investiga refluxo em rim único, Cristiano, já que você falou sobre rim único? Luiz Afonso também, eu queria que você falasse também um pouquinho. Se esse rim único for ao DMSA totalmente normal, eu entro ali no que o Luiz Afonso falou. Embora seja rim único, mas o DMSA está totalmente normal, essa criança nasceu, mama no peito, é muito importante, leite materno, está ganhando peso, entendeu? Nunca teve uma infecção urinária, eu não vou pesquisar refluxo. Por quê? Um rim único com um DMSA normal, um rim anormal, não vai mudar a minha conduta. Se der um refluxo grau 3, eu vou operar o grau 1 ou 2. Grau 4 não é, porque o ultrassom, no grau 4 e 5, geralmente o ultrassom já mostra uma dilatação ureteral importante. Se não tem dilatação ureteral no ultrassom, eu não faria uretrocício. Luiz Afonso, quer comentar? Desmuta, Luiz. Tem que desmutar, você está mutado. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo desmutar você aqui. Som. Agora foi, doutor. Pode falar. É o seguinte, eu concordo plenamente com o Cristiano, porque tem 2 questões que mudaram. Quer dizer, se o Cristiano tivesse que responder isso há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, a resposta não seria essa. Primeiro, a maioria dos refluxos, a maioria não é mais operada, né? Raramente falo em cirurgia de refluxo. E a outra questão que mudou muito isso é a quimioprofilaxia, que também nós só deixamos para fazer aqueles refluxos de alto grau. Portanto, concordo, não faria rotineiramente uma uretrocisto nessas crianças com rim. Eu queria fazer uma pergunta para você, Luiz. Frequentemente a gente recebe nos nossos ambulatórios, né, consultórios, crianças com infecção urinária diagnosticada por EAS, muitas vezes sem febre. E tem vários pediatras que estão na nossa audiência aqui, e talvez seja o momento da gente até comentar um pouquinho sobre isso. Na infecção urinária, você falou sempre da palavra febril. O que você pode falar para a gente? Isso aí, infelizmente, ainda é uma verdade. Agora, existe uma questão, Arnold, quando a gente aborda isso, principalmente para os colegas que trabalham na linha de frente, nos hospitais municipais, estaduais, nas emergências, que não há cultura de urina. E mesmo na rede particular, você não tem uma cultura de urina. Então, se o diagnóstico foi feito só com EAS, a gente tem que ter o padrão ouro da infecção urinária do diagnóstico, que é a cultura de urina. Tudo isso que nós falamos aqui, na investigação por imagem, começa com o diagnóstico feito por cultura de urina. É até estranho a gente falar isso, né? Que o diagnóstico tem que ser feito por cultura de urina, é óbvio que tem que ser feito por cultura de urina, e tem que ser febril. Nós não vamos avaliar essas crianças que têm infecção urinária comprovada, mas infecção urinária baixa.
nós temos que ver qual é a frequência de diurese, como é que é a micção dessa criança, se tem constipação, se tem fimose, se tem oxiuríase, se tem uma ingesta boa de líquido, aquilo tudo, como uma vez nós vimos, o Cristiano que gosta muito de falar isso, no slide da Noêmia Gould-Reis, que diz, não basta prescrever antibiótico. Exatamente. E essas coisas que nós estamos falando são buscas ativas. Dificilmente a mãe ou o pai vão dizer que a criança tem prurido anal, dificilmente vão dizer, minha filha é constipada. Não dizem. Até porque constipação existe assim um acordo familiar. A mãe é constipada, o pai já foi. Isso não surge. Surge quando a gente faz uma busca ativa. Luiz Afonso, eu queria também fazer uma pergunta. A gente lê bastante e a gente não tem muito acesso a esse exame, que é a pesquisa do GRAM na urina, né? Queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes, em alguns laboratórios, a gente consegue ter um GRAM que nos ajuda de alguma forma, é claro, isso não dá o diagnóstico, né, de infecção urinária fechado, com identificação da bactéria, mas ele já pode nos ajudar, essa pesquisa de GRAM na urina? Cristiano também, se quiser, pode... Eu juro para todo mundo que nós não combinamos isso, né, Arnold? Mas essa pergunta é ótima, pelo seguinte, se você tem aquela urina que fez aquele EAS, que você não tem a cultura, mas se você tem um GRAM, você está um GRAM com meia dúzia de bactérias, isso tem uma relação enorme com a bacteriúria pelos critérios, tanto o critério de Cass quanto os novos critérios do guideline da Academia Americana. Te dá autorização para começar a tratar. Sim. Cristiano, uma pergunta que foi feita também a maioria, quando você pede esse exame em laboratório particular, quando as crianças vêm de convênio, a maioria faz sim. Alguns hospitais até fazem também. Se você conversar com o técnico do laboratório ou com a chefia do laboratório, fazem também. Mas precisa de conversa. Foi colocada uma pergunta que não foi esquecida por mim, ainda mais foi feita pelo Edson Souza, né, Edson da creatinina. Para você, Cristiano, quando indicar a cirurgia da estenose de junção pielolateral? Uma boa pergunta. Quando você tiver, Edson, essa criança cair, por exemplo, na classificação da Sociedade Fetal de Urologia, se ela cair no grau 4, o que é o grau 4 pela classificação? Essa criança tem, primeiro, uma dilatação pielocalicial intensa. Geralmente, se você for medir o diâmetro AP, da pelve, tem mais de 20 milímetros. Segundo, ela tem o adelgaçamento do parênquima. Quer dizer, o rim já está comprimido, tá certo? Terceiro, ela tem história já de infecção urinária, já fez uma pielonefrite. Quer dizer, um diâmetro AP da pelve acima de 15 já é problemático. Pelo Sociedade Fetal de Urologia, ela já tem um grau 4, viu? Praticamente é uma estenose de ureteropélvica que merece uma cirurgia. É o grau 4 da classificação, história de infecção urinária de repetição, viu? O ultrassom já te mostrou que não tem dilatação ureteral nenhuma, é um outro dado importante, que a bexiga está normal, quer dizer, é o tipo da dilatação que nós chamamos supravesical, quer dizer, é aquela dilatação em que lá em cima está sendo lesado o rim por essa compressão do sistema pielocalicial. Está dilatado, já está comprimindo o parênquima. Por que eu sei? Porque tem um adelgaçamento ou afinamento do parênquima. É uma indicação de cirurgia, que hoje está em torno de 5% das crianças que tem uma dilatação do sistema pielocalicial, 5% é que vai para a cirurgia. Luiz, queria voltar com você, só para a gente relembrar um pouquinho da profilaxia também na infecção do trato urinário. Quando é que você indica? Quanto tempo você faz? Quais são as drogas que você costuma utilizar? Fala um pouquinho para a gente. Bom, a quimioprofilaxia, indicação precisa,
Primeiro, é o válvula diurética posterior. Segundo, criança que tem um refluxo grau 4 ou 5, porque alguns devem ter sido 4 ou 5, muitas das vezes não tem infecção urinária. Para lembrar isso. O refluxo pré-natal, o diagnóstico é feito na vida pré-natal. Muitas das vezes, as crianças são diagnosticadas com refluxo grau 4 ou 5 e nunca tiveram infecção urinária. E já tem um rim ao DMSA muito lesado. O que representa isso? A displasia renal. Na vida intrauterina, esse rim foi extremamente danificado. Atualmente se aceita que seja por uma pressão intravesical intrauterina muito grande. Esse rim ele é submetido a alta pressão e a criança nasce com um refluxo grau 4 até 5 e nunca tem uma infecção. Mesmo nesse caso, eu começo a químio e vou observando. A criança passa os 6 primeiros meses, não tem nenhuma infecção, está ganhando peso, mama no peito. Eu chamo a atenção, mamar no peito é muito importante, porque previne infecção urinária, por uma série de fatores que os pediatras sabem melhor do que eu. Aí, com 6 meses, eu paro. A cefalexina, eu vou mantendo os 3 primeiros meses, que é o padrão, depois você muda para o Bactrim, vamos logo dizer o nome para simplificar, ou a nitrofurantoína. Por 6 meses não teve uma infecção urinária, não deve ter mais. Diferente daquele caso que eu mostrei, que era um diagnóstico de refluxo vesovitral grau 4 de um lado e 5 do outro, mas que veio de Friburgo, fez uma pielonefrite aguda, grave. Essa criança a gente mantém pelo menos de 1 a 2 anos em quimioprofilaxia. Seria alguma das indicações. Rim único, que veio com um ultrassom mostrando. Esse rim único está dilatado e tem um ureter também dilatado no ultrassom. Aí está indicado o quê? Tem que fazer a uretrocisto, porque pode ser refluxo no rim único e, na verdade, um dos casos que eu vi tinha um baita do refluxo em rim único. Esse caso você faz a químio, entendeu? São esses casos. Fora disso, por que a químio foi um pouco colocada de lado? Porque os trabalhos vieram mostrar que mesmo em uma dose pequena do antibiótico ou do quimioterápico que você está dando, essa dose pequena pode criar, primeiro, um número grande de bactérias resistentes. Isso é mais do que provado. É isso mesmo. E por isso que o pessoal hoje tem um pouco de cuidado. É aquela frase clássica. Não profilaxia vezes profilaxia seletiva. Cada caso é um caso. Luiz Afonso, tem uma pergunta aqui. DMSA após primeira infecção urinária febril, fazer após 6 meses de infecção, deixando sem profilaxia? Pergunta da Luciana. Eu vi aqui no chat. Essa é uma questão que eu até abordei assim, meio rapidamente. O DMSA, geralmente, ele é preconizado 4 a 6 meses. Por quê? Porque aquela alteração que você vai ver é uma alteração de fase aguda, quando você tem os órgãos. E essa alteração de fase aguda vai requerer, se ela acontecer, você tem que repetir esse DMSA para ver se houve ou não, se aquilo evoluiu ou não, para uma formação de cicatriz renal. Eu quero dizer a vocês, depois eu queria ouvir até a opinião do Cristiano, sua também com relação a isso, e do Franklin, eu faço junto. A criança faz ultrassom, trata a infecção, não tem nada, o ultrassom está normal. Então, eu faço a cintilografia com o DMSA. Por quê? Porque eu fico mais tranquilo com relação à questão de afastar, provavelmente, refluxos assim, de alto grau. Porque, embora o ultrassom não faz diagnóstico de refluxo, mas o ultrassom bem feito, certamente, se for normal, um refluxo grave, Cristiano, não sei se você concorda, em grau 4, grau 5, certamente não tem. Se tiver, deve ser um refluxo menor. Alguém vai dizer, mas eu já vi
ultrassom normal e na uretrocisto um refluxo viral 4 ou 5. Não é o comum, estou falando do que é mais comum. Então, respondendo a Luciana, faço na fase aguda. Se tiver alguma coisa, eu tenho a convicção, toda a maioria de nós tem, que tem que ser feito um outro exame para você verificar se aquilo evoluiu ou não para a formação de uma cicatrizes renais. Cristiano e Luiz Afonso, a Tatiana Fazecas fazendo uma pergunta também. Quando fazemos o primeiro ultrassom no recém-nascido com diagnóstico de dilatação intrauterina? Aí, a Tatiana Fazeca, que está perguntando? Sim, a própria. A própria. Mas bem, porque a tese da Tatiana, eu li a tese da Tatiana há uns 10 anos atrás. Eu li todinha. Ô, Tatiana, depende muito do grau de dilatação, Tatiana. Se você tem uma dilatação leve, moderada, aliás, excetuando a válvula de uretra, rim único com uma dilatação ureteral, todas as demais avaliação por imagem, principalmente ultrassom, deve ser feita a partir do 5º ao 7º dia. Porque todos nós sabemos que as primeiras 24, 48 horas, o recém-nascido, ele nasce meio gordinho, inchadinho, ele está meio... As vovós adoram ver, tá? Depois ele entra numa fase de diurese franca e ele seca. Muitas das vezes, essas dilatações que vêm da vida intrauterina, se você fizer logo no 2º, 3º dia, desaparece. O Pedro Dalto cansou de mostrar casos em que o pediatra pediu ultrassom muito precoce, nas primeiras 24 horas, e que 48 horas o garoto tinha uma diurese muito grande, ouviu? E ele diminuía, secava aquela dilatação. Com um mês depois, se fosse fazer, já aparecia uma dilatação grau 3, uma dilatação de mais de 10 milímetros. Então, Tatiana, eu faço, com exceção daqueles que eu já falei, válvula de uretra, rim único com dilatação lateral, pode ser refluxo, eu geralmente faço uns 5 a 7 dias, para deixar passar essa fase, uma fase inicial, uma oligúria, e depois uma diurese profunda, que pode alterar realmente o resultado do ultrassom. E tranquilizar, às vezes, o pediatra que não pode desconhecer isso. Não, já está normal, mamãe, não tem mais nada, pode ficar tranquila, não. Se ele fez precocemente, repete com uma semana, repete com um mês. Queria fazer um comentário, Arnold. Claro. Aliás, 2. Primeiro, da nossa alegria de ter a Tatiana Fazecas participando disso, fazendo perguntas, né? Sem dúvida. Então, o Cristiano já respondeu bem. Nessas situações que ele referiu, é óbvio que ela tem que ser feita logo, porque dependendo, por exemplo, se for uma válvula de volta posterior, você vai ter que agir logo, né? Sim. Agora, o que a gente vê na prática é que essas crianças que na gestação e dilatações não tão importantes, não há nenhuma que saia da maternidade sem ter feito um ultrassom no 2º ou no terceiro dia, que é algo que a gente tem que assim, enfatizar da não necessidade de se fazer, como essas dilatações não são importantes. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para você, Luiz Afonso, e até para o Cristiano, para a gente falar um pouquinho sobre cranberry, né, que é uma moda também para as infecções urinárias, que às vezes alguns pediatras estão ouvindo falar, a gente às vezes também lê um pouquinho. O que vocês podem falar para a gente sobre cranberry? Com relação a isso, eu me lembro uma vez num congresso lá em Recife, e que nós tínhamos que abordar o tratamento não medicamentoso da infecção urinária. Uhum. Entrava o lactobacilos, entrava o leite materno, sem dúvida nenhuma, esse sim é importantíssimo nessa prevenção, e o cranberry. Eu lembro que, na época, eu nem tinha nunca visto nada sobre isso, então eu fui procurar, ver a árvore do cranberry, sucos de cranberry, tudo mais. Nos adultos, isso já tem relevância já há muito tempo. Os adultos, os urologistas de adultos já usam cranberry há muito tempo. Provavelmente, o que aconteceu nos adultos vai acontecer também nas crianças. Qual é a questão do cranberry? Aí eu passo a pergunta para você. Qual é a dose do cranberry? Né? Qual é a quantidade que você tem que usar? Como é que isso é vendido? Eu já tive esse cuidado de ver em farmácia, em mercado, tem cranberry à beça.
Sim, As doses sim. são assim, meio que empíricas, né? Sim, sim. Existe evidência científica do uso em adulto com melhora. Em criança, eu não conheço nenhum trabalho que tenha confirmado isso. Se a gente tivesse em mãos as doses corretas, talvez a Cristiana até saiba isso, eu usaria, porque é uma droga que não tem efeitos colaterais importantes e se funciona nos adultos, por que não funcionaria nas crianças? Sim, sim. Tem medicação naquelas crianças que a gente vê com infecção urinária repetida, principalmente infecção urinária baixa, e que, claro, que a maioria delas tem alterações miccionais, tem constipação, enfim, entra sim das funções de eliminação, mas é uma droga coadjuvante que eu considero importante, com esse viés de dose. E tempo também nessa fazer conta. Aí eu E é vou. uma droga. Desculpa, é uma droga que tem um gosto até bastante agradável, né? Embalo em xarope, você tem um gosto bem agradável. Com relação ao tempo, eu vou dar a mesma resposta que o Cristiano deu com relação ao tempo de quimioprofilaxia. Você usa, a criança melhorou, não teve mais infecção urinária, será que é aquilo? Vai fazendo uma diminuição gradativa, reintroduz se for o caso. E esse eu acho que não é o problema. A questão maior é a questão da dose. Qual é a dose do cranberry? Cristiano, qual é a dose do cranberry? Olha, o cranberry é uma frutinha própria lá do norte, lá dos Estados Unidos, do Canadá. Não existe entre nós. O cranberry é uma fruta cultivada em clima frio, viu? Muito bem. O que eu sei do cranberry é que ele tem uma ação, também, já está provado isso em alguns trabalhos, uma ação anti-aderência bacteriana. Então, nesse sentido, ele já teria um valor um pouco científico. E segundo, é que o cranberry é rico em valências ácidas. E, como você sabe, quanto mais ácida a urina, menos infecção urinária. Então, o cranberry teria essas duas características, de acidificar a urina e de evitar a aderência bacteriana. Nós sabemos que, se não há aderência da bactéria no urotélio urinário, não há infecção urinária. É preciso que o cole tenha aquele poder de aderência. Parece, mas esses trabalhos também não são trabalhos muito confiáveis. Tem poucos trabalhos, como o Luiz falou, sobre o cranberry. Então, também não tem mal nenhum, é um suco de uva. As crianças gostam. Dose, não existe dose estipulada. E o tempo de tratamento também não existe. Portanto, é o mesmo, talvez, dos lactobacilos, que tiveram uma época aí de euforia, né? Todo mundo também é o mesmo mecanismo. O lactobacillus acidófilo, ele vai aumentar, principalmente nas meninas. Eu costumo dar, porque aumenta a colonização do lactobacillus na vagina da garota, que toma muito antibiótico, esteriliza, mata o bacilo de Doderlein, que é o lactobacillus acidófilo. Então, nesse ponto, a gente faz o lactobacillus, mas também não tem nenhum trabalho. Eu não trabalho científico, provando, viu, trabalhos pareados, bem feitos, mas tanto o cranberry como os lactobacilos, eu acho que não há contraindicação se o pediatra quiser fazer. Mas estudos científicos comprovando sua eficácia realmente não existe. Bom, quero dizer que nós chegamos a 50 participantes nas nossas aulas hoje, mais de 50 participantes, perdão, 51, 52, foi bastante oscilante. Queria deixar um tempinho para vocês fazerem as considerações finais, Luiz Afonso e Cristiano. Você, Cristiano, você começou. Por favor, considerações finais, Cristiano. Eu acho muito válida essas reuniões, porque pelo menos ajuda. O pouco que a gente sabe, eu também não sou autoridade máxima nesse assunto, mas aquilo que eu tenho de prática são 48 anos de nefrologia pediátrica, comecei em 1972, lá no Hospital do Servidor do Estado, então a gente tem um pouquinho mais de prática, não sabemos mais do que ninguém.
E eu acho que isso é válido, que essas reuniões sejam feitas, porque realmente ajuda muito aos nossos colegas pediatras. Eu dou os parabéns àqueles que estão assistindo, porque na hora do jantar, aí próximo do jogo do Flamengo, eles estão aqui discutindo com a gente. Muito obrigado, meus colegas. Luiz Afonso, você, por favor. É claro que a iniciativa foi excelente por todos esses motivos colocados pelo Cristiano. E, com relação ao tema especificamente, eu gostei da escolha desse tema, porque, como também gostei da escolha do tema abordado pelo Cristiano, porque são questões do nosso dia a dia, né? Só que a do Cristiano ainda é maior, que envolve o obstetra, envolve o pediatra, envolve a atenção naquele período em que essas crianças ainda estão na maternidade. Enfim, tem uma gama enorme de discussões que o Cristiano trilhou muito bem todas elas. Com relação à minha parte, o que eu queria chamar a atenção é para aquele penúltimo slide. Não do Garcia Marques, que aquilo é uma unanimidade. É o que a gente tem que ter em mente, que nós não podemos ter uma criança com diagnóstico de infecção urinária febril solta, sem nunca ter feito nada. Porque, e aí o Arnold sabe muito bem dessa história, né, dos renais crônicos, de repente tem 9, 10 anos de idade, estão com doença renal crônica já no estágio 4, 5, e você vai ver, não tem um edema, não tem coisa nenhuma, passou despercebido, enfim. Então, a gente tem que ter assim, uma preocupação maior, enfatizar isso sempre. Em todo lugar que a gente vai falar sobre isso, não tem com quem falar, está no metrô, fala com quem está do teu lado. Oh, sabe essa história de infecção urinária? Investigação por imagem, se tiver febre. No mais, eu queria agradecer muito, foram 2 horas, eu acredito, mais ou menos, mas muito alegres para mim, muito felizes, né, de rever vocês todos, ver a Regina Helena, que eu não vejo há algum tempo também, que apareceu por ali. Enfim, muito obrigado. Um abraço do fundo do coração. Olha lá, Regina Helena aí, aparecendo para nós. Tudo bom, Regina? Abre o microfone, Regina, se você quiser falar alguma coisa para a gente. Oi. Estou ouvindo, né? Não, eu adorei a palestra. E o que eu achei mais legal é porque a gente, né, Luiz Afonso, passou por todas as épocas, né? Desde aquele que investigava todos, aí depois não, só na segunda, só menina, só menino, depois não investigou ninguém, aí agora a gente, né? Eu achei muito bom rever isso, porque realmente a gente sabe que a gente passou por tudo. Infecção urinária a gente já teve tudo, então eu achei muito bom mesmo. Eu ouvi isso, que aprendi muito como é que está agora, ainda mais com 2 professores maravilhosos, foi muito bom. Dizer também, confessar que a Regina também é minha mestra, né? Também fui residente dela. E assim, um comentário aqui que eu tenho que ler, Regina, eu concordo plenamente. Doutora Regina não muda nada, sempre linda. Então, isso aí é nossas palavras. Eu acho que de toda a audiência você brilhantando a nossa tela. Obrigada. Saudades de vocês. Regina, eu acho que a gente só não passou pela época da urografia com uretrocista. Quando o Cristiano disse aqui o tempo que ele tem, eu acho que você andou fazendo urografia e uretrocista. A gente fazia urografia, sim. Eu me lembro bem. Bom, queria dizer que para mim foi um enorme prazer ver os meus mestres, os meus amigos nessa palestra, nessa live, como vocês quiserem chamar. Assim, foi um grande prazer. Aprendi muito, como sempre aprendo com os meus mestres e sempre renovando os conhecimentos. Acho que foi uma audiência fantástica e queria agradecer o convite, né, do presidente, que me deu essa tarefa de moderar. Não sei se eu cumpri bem, mas acho que muito bem. Realizei o trabalho. Muito bem. E queria passar a palavra para a nossa presidente, a Kátia, para fazer as considerações finais. Olha, eu fico até emocionada, porque eu tenho uma admiração profunda. Aí agora está falando a aluna, está falando a tiete do doutor Cristiano, a aluna do Luiz Afonso lá da FRJ. Então, realmente, eu fico muito emocionada por estar aqui. Tem momentos que eu falo assim, ai, gente, nessas horas dá orgulho de ser presidente da SOPERJ.
realmente esse foi um dos momentos. Nós tivemos aqui uma frequência maravilhosa para dia do jogo do Flamengo, dia de sessão da FRJ. Nós tivemos uma audiência de 50 pessoas e eu tenho certeza que essa videoconferência vai ficar gravada e vai ser revista por muitos, pelos residentes que não puderam estar aqui agora conosco. Então, mas os staffs, Kátia, só um segundo, os staffs do Fundão, a Socorro, o Jorge, estão lá vendo a gente ali no telão ali para a gente. Olha lá, Socorro, Jorge. Que bom! Nós tivemos também a presença de nefrologistas ilustres também aqui na nossa live. Então, assim, eu estou muito feliz, muito orgulhosa e quero agradecer novamente ao presidente Franklin, presidente do Departamento Científico SOPERJ, pela sua brilhante ideia de fazer essa videoconferência. Parabenizar o Arnold pela brilhante condução aí das perguntas e agradecer mais uma vez ao doutor Cristiano, ao doutor Luiz Afonso, professores queridos, agradecer a Duda, a neta do professor Cristiano, que nos auxiliou aqui. Quem sabe vai ser futura colega no futuro, só, né? Então, assim, boa noite a todos. Vamos ficar agora com nossas famílias e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Kátia. Um beijo. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Estou encerrando aqui a gravação. Obrigada.